As maldições mais terríveis são aquelas feitas pelos pais e parentes. O exorcista Gabriel Amorti explicou que não devemos subestimar as maldições feitas por quem está próximo a nós, pois as consequências podem ser desastrosas. O mal, o diabo e as maldições, como agem? Quais são as consequências para os homens? Rita Sberna fala sobre isto no livro Inferno, a Trágica Escolha, em que também inclui uma entrevista que a autora tinha feita com o exorcista Dom Gabriele Amorti. Sberna escreve: o mal é um assunto quase tabu. A própria palavra nos faz pensar em mistério e nos leva de volta a alguns filmes de terror de sucesso, como O Exorcista. Ela ainda argumenta que se lêssemos mais a Bíblia, entenderíamos muitas coisas e questões ligadas do mal. Não nos surpreenderia tanto. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17, lemos: pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele e os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades, sobrecarregou-se dos nossos males. Há também alguma passagem no Evangelho que Sberna gosta de lembrar. A passagem contém tudo o que pode ser útil para uma melhor compreensão do assunto. É o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 14 ao 26. Jesus estava expulsando um demônio mudo, quando o diabo saiu. O mudo começou a falar, e a multidão começou a ficar admirada. O livro ainda lembra que o Evangelho estava repleto desses episódios, mas isto não é o suficiente, porque a descrença do homem nega a verdade, mesmo em face das aprovações e da palavra de Deus, fonte da verdade absoluta. Dom Gabriele Amorte, na entrevista com a autora, explica como funciona o mal e as consequências que às vezes podem ser desastrosas. Existem pessoas que são ligadas a Satanás, médios, adivinhos e mágicos, e muitas vezes alguns recorrem a elas. Às vezes, mesmo com perfídia pessoal diabólica, essas pessoas lançam uma maldição. As maldições mais terríveis são aquelas feitas por pais ou parentes próximos. Elas não devem ser subestimadas, mesmo que sejam feitas por outras pessoas. O que mais importa ao diabo é empurrar o homem ao pecado, enviando as tentações às pessoas. Mas o maligno não tem poder de nos fazer cair no pecado, porque cair no pecado depende apenas de nós homens, por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu, não apenas maldições. O diabo tem o poder de enviar tentações, às vezes fazendo com que neguemos a própria presença de Deus, ou o mandamento de Deus. Por exemplo, o mandamento não matar é quebrado todos os anos, precisamente por mais de 50 milhões de mortes que ocorrem no mundo, devido apenas ao aborto. Em geral, a morte continua. Não são os pecados que levam o homem à possessão diabólica, porque os pecados induzem o homem a algo muito pior do que a possessão diabólica. Eles o levam ao inferno. O diabo, em sua ação comum, nos tenta a todos, do nascimento à morte. Até Jesus e Nossa Senhora foram tentados. Conclui o exorcista. O homem que cai em pecado já não está com Deus, mas sim com Satanás. Se morrermos em estado de pecado grave, iremos direto para o inferno. Deus nunca quer a morte do pecador, mas quer que o pecador se converta. E quando estamos nesta terra, Deus constantemente nos envia a oportunidade de conversão.